Esse estilo já tá em tudo quanto é lugar há muito tempo e, por mim, pode continuar, porque eu gosto bastante. Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre o estilo Mid-Century Modern, ou moderno do meio do século. É um estilo que é caracterizado por uns traços mais simples, mais limpos, né, por uns materiais diferentes e também uma supervalorização da funcionalidade acima da forma. Mas antes da gente falar dessas características, eu vou explicar um pouquinho da história desse estilo para vocês. E essa história ela tem início lá pelos anos 30 na Alemanha. Existia um movimento chamado Bauhaus que tinha sido criado em 1919 em Weimar. E agora ele estava com alguns inimigos bem desagradáveis. Os nazistas. Bauhaus é o berço do modernismo, tá? A gente está falando de funcionalidade, a gente está falando de experimentar com materiais, é uma coisa super inovadora naquele momento. Mas como eles não se posicionaram a favor do nazismo, eles foram considerados anti-germânicos e tudo que eles produziam era considerado arte degenerada. Em 1933, o que aconteceu foi que a Bauhaus foi fechada de vez pelo nazismo. E aí, muita gente teve que se mandar da Alemanha, porque eles estavam realmente sendo perseguidos pelo governo. A Bauhaus era uma mistura de escola de arquitetura, de artes e de artesanato. Então você tinha todo tipo de pessoa maravilhosa e incrível naquele lugar. E alguns professores bem conhecidos, tipo Paul Klee e Vassily Kandinsky. E enquanto eles não eram nada bem-vindos na Alemanha, eles foram muito bem recebidos nos Estados Unidos. Um bom exemplo foi o Mies van der Rohe, um arquiteto que chegou nos Estados Unidos, teve um monte de trabalho, que inclusive você provavelmente já viu em algum lugar, e ainda por cima ganhou uma exposição de retrospectiva no MoMA em Nova York em 1949, que foi exatamente o ano em que ele se naturalizou americano. O período que se segue é o da Segunda Guerra Mundial. E apesar do caos e confusão, a gente teve muito avanço tecnológico nessa época. Surgiram novos materiais, novas formas de produção, então você tem uma inovação absurda nisso tudo. E, consequentemente, novas oportunidades para criar. E aí, quando a guerra acabou, os Estados Unidos passaram por um período de expansão urbana. E uma área que cresceu particularmente foram os subúrbios, ou seja, a gente está falando de um monte de casa que precisa ser mobiliada. Então, não só nós tínhamos arquitetos fazendo casas incríveis, como também pessoas produzindo móveis que eram fantásticos. Porque, afinal, a demanda era muito grande. O que aconteceu foi que juntou a fome com a vontade de comer. Os Estados Unidos, nesse momento, tinham uma grande influência da Bauhaus e outros movimentos europeus. Mas eles também tinham grandes influências dentro do próprio país, como é o caso do Frank Lloyd Wright. E aí tudo isso se uniu para além da arquitetura. A gente está falando de um movimento modernista que tinha o seu design próprio de interiores, de produto e até gráfico. E ele acabou influenciando toda a criação no pós-guerra americano. É por isso que ele ganhou um nome próprio. Então, basicamente, o que a gente considera Mid-Century Modern é aquilo que foi criado em torno dos anos 40, 50 e 60. E quais são as características principais desse movimento, né? Antes de qualquer coisa, é a noção de que a forma segue a função, ou seja, a funcionalidade é fundamental. Por consequência, a gente vai encontrar traços bem mais simples e limpos e também muitas formas orgânicas e geométricas no design. Mas em compensação, a gente não vai ter nada de ornamento. E com toda aquela tecnologia nova, é óbvio que o Mid-Century Modern vai se aproveitar muito de experimentar com materiais. Aqui vale lembrar que o plástico foi muito testado nessa época. Isso porque ele foi criado no começo do século e teve muito trabalho em volta dele na época da guerra. A indústria cresceu muito, então você tinha muita oportunidade de trabalhar com plástico. Mas também se usou muito vinil, se usou muito metal, se usou madeira de formas diferentes, o compensado principalmente. E uma coisa que se usou muito e que é muito icônica da época é o acrílico ou plexiglass. E aí, por consequência, muitos desses materiais acabavam dando uma baita liberdade para a gente trabalhar com cores, então a gente tem muita cor sendo experimentada nesse momento. Da mesma forma que desenvolver o plástico e o acrílico, deixou muito mais fácil você trabalhar com formas diferentes. E é exatamente por isso que a gente tem tantas formas orgânicas. Alguns ícones desse estilo que às vezes você nem sabe que conhece são o casal Eames. Eles produziram essas duas cadeiras aqui, que a gente vê em tudo quanto é loja hoje em dia. Outra pessoa que a gente conhece muito bem é o Eero Saarinen, com essa cadeira e essa mesa. Outra pessoa que tem peças icônicas é o Arne Jacobsen, com essa cadeira
e essa cadeira. E existem vários outros nomes que você provavelmente conhece as obras ou conhece algum móvel que foi baseado no móvel que ele criou. Então uma coisa que eu garanto é que móvel novo e acessível nesse estilo vai ser muito fácil para você achar. Então o que você pode fazer no seu espaço? A primeira coisa que eu recomendo é que você brinque um pouco com as cores, assim como eles brincaram lá atrás. Combine uma paleta com cores complementares ou meio complementares. Ou então combine 2 ou 3 cores análogas com madeira, com metal, que vai ficar super legal. Evite os padrões e evite os ornamentos, que não tem muito a ver com esse estilo. E opte por algumas peças de destaque, porque afinal a gente está falando de um design muito incrível dessa época. Vale a pena você investir em uma luminária, ou então em uma cadeira, ou então em uma mesa legal. Outra coisa que é interessante é você tentar manter a mesma tonalidade de madeira em todo o espaço, porque você provavelmente vai usar muita madeira nessa decoração. E como eu já falei, você tem muitas opções em lojas hoje em dia para você comprar, que inclusive são adaptadas ao nosso dia a dia e às nossas necessidades. Mas, se você tiver afim, você sempre pode sair para garimpar e buscar umas peças vintage. Por fim, é sempre bom lembrar que você não precisa fazer nada idêntico àquela época. Você pode fazer um visual inspirado e usar só algumas peças e até complementar aquilo que você já tem. Às vezes, pintar uma parede e comprar 2 móveis já vai dar aquela cara super diferente para o seu espaço. Então, você não precisa ficar na neurose de, nossa, precisa ficar tudo desse jeito. Até porque o Mid-Century Modern aconteceu no meio do século passado. É uma boa você começar a pensar em criar novas tendências. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gosto muito de falar sobre esses assuntos, então eu tenho um prazer danado de estar aqui contando essa história para vocês. E se vocês gostaram, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal, que me ajuda muito. E é óbvio que se você tiver alguma dúvida e quiser algum conselho, você sempre pode me mandar uma mensagem que eu vou ter o maior prazer em responder. É isso. Beijo, gente! Tchau, tchau!